Esotérico e a gente vai fazer algumas perguntas sobre ele. Então, primeiramente, quem é Alex Esotérico? Alex Esotérico é uma pessoa apaixonada pelo esoterismo, por esse mundo místico. É uma pessoa que começou a missão espiritual aos 7 anos de idade. Não foi aceito pela família por ter essa sensibilidade, mas que lutou desde pequeno por isso e sempre buscou trabalhar essas sensações em prol de ajudar o outro. O que me fez hoje, né, servir através da cartomancia, da leitura e usando a minha mediunidade para ajudar as pessoas que vão chegando. Agora, conte-me um pouco sobre a sua infância. Minha infância, eu sou natural daqui, né, na minha cidade de São Bento do Una. Não tive uma infância tão fácil. Como eu havia dito, a minha vida espiritual ela começou a partir dos 7 anos de idade. Eu sou filho de família evangélica e eles não aceitavam o ato da minha mediunidade, da minha sensibilidade. Isso causou assim muita perseguição pelo fato de ter esse dom, de ter essa sensibilidade. Então isso me privou de muitas coisas, eu não podia estar em muitos cantos, eu era muito perseguido, até pela minha família, porque não havia essa boa aceitação. Fui uma criança muito resguardada, mas muito dedicado a essa área de estudar sobre o esoterismo, sobre esse mundo místico. Sempre fui apaixonado. Estudei teologia, me formei em teologia, né? Estudei a Bíblia e tive uma infância assim muito aproveitosa, vamos chamar assim, mas dentro ali do meu quadrado, dentro das minhas possibilidades. Pronto, aqui tem algumas perguntas dos internautas e a primeira é essa daqui. Vocês sofrem algum preconceito aqui em sua cidade por ser esotérico? Sofro, né? Tem algumas perseguições. É impossível não ter, porque as pessoas elas não conhecem esse mundo místico e elas acham que sempre é usado para o mal, sempre é usado para prejudicar. Então, não existe, por exemplo, quando eu me assumi a questão da minha orientação sexual, eu não sofri preconceito. Mas quando eu levantei a bandeira da espiritualidade, aí eu sofri preconceito. Então, tive pessoas que se afastaram, pessoas que não queriam falar mais, mas hoje em dia está bem mais leve. A segunda pergunta, você tem noção da bondade que faz as pessoas? Olha, a gente passa a ter, né? Porque quando você começa a trabalhar aquela pessoa que está em conflito, vai se passando o tempo e você vai vendo aquela pessoa ficando tão bem, tão em paz e depois volta para agradecer. Então hoje eu tenho noção, por isso que eu continuo, né? Por isso que eu sigo. Terceira pergunta, como foi o momento que vivenciou a missão com os ciganos? Como foi? Desde muito pequeno, a missão cigana, porque, como eu havia dito, minha família era evangélica, né? Eu frequentei igrejas evangélicas, mas não era aceito, né? Chegou algumas a me expulsar mesmo, não aceitaram o fato de eu ter essa sensibilidade. E o mundo cigano em si, ele me abraçou de uma forma muito interessante, porque chegou um momento em que eu estava tão desesperado sem religião, que eu fui em busca de uma casa religiosa, não fui aceito, mas uma pessoa me viu indo a essa casa, que foi uma cigana, e ela me chamou para fazer uma consulta, eu tinha muito medo de cartas, e eu fui fazer essa consulta com ela, e ela falou assim, olha, a tua missão é com os ciganos. Você não vai trabalhar como professor, eu estava acabando de me formar. Você não vai trabalhar como professor, você vai trabalhar com as cartas.
E ela disse, a energia cigana que tem em você, ela é tão grande que eu vou lhe dar esse baralho aqui. Ela me deu o baralho, que hoje eu tenho guardado. Foi o primeiro baralho que ela me deu. Ela disse, a partir daqui para frente, a sua missão cigana. E eles me abraçaram de uma forma muito grandiosa. E assim, eu sou muito grato. Quarta pergunta, como foi para você lidar com toda essa mediunidade? Eu tinha muito medo de tudo que eu via. O primeiro jogo que eu fiz foi para minha mãe, mesmo ela sem aceitar, mas ela acabou aceitando no momento, e eu fiz o primeiro jogo para ela. E no primeiro jogo que eu fiz, eu previ o desencarne do meu pai. E aí, com um mês, ele chegou a desencarnar. E assim, ela ficou com muito medo, mas aceitou, né? E a gente foi trabalhando isso. A quinta pergunta, até que ponto o fato de você ser psicanalista interfere em sua vidência? Não diria que interfere nesse sentido de atrapalhar, mas ser psicanalista faz com que a gente entenda que nem tudo é espiritual, que existem traumas que são psicológicos e que você pode tratar através de uma sessão de psicanálise, mas que existem muitas coisas que são espirituais. Então, eu estudei e continuo estudando para diferenciar e conduzir aquela pessoa no melhor caminho. Dizer, ó, isso aqui é espiritual, não, isso aqui é físico. Então, quantos relacionamentos não estão destruídos e não é por uma questão espiritual, é uma questão física. Então, eu trabalhei isso justamente para que somasse uma com a outra. Sexta pergunta. Através de quem você começou a sua caminhada? Através da minha avó, que eu era pequeno e eu via ela com essa mediunidade toda e isso sempre me encantou. E foi num momento de conflito, né? Porque numa cidade pequena como a que eu moro, ser homossexual, ser espírita, é um motivo assim de perseguição. Então eu trabalhei isso, né? Fui em busca disso e serviu de fonte de inspiração a garra a qual minha avó lutava, até hoje luta, né? Por essa visão espiritual. Foi o que me fez seguir. Então é isso, que linda história, né? Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço a todos vocês, né? Esse é um fragmento da minha história, tem muitas coisas, né? E conforme forem tendo dúvidas, me convidando para responder, pode ter certeza que eu estou sempre aberto. Muito obrigado. Tchau.